Histórias para Marili. Era uma vez uma gauchinha que enfrentou o mundo logo cedo. Com seu amor, se transformou e transformou todos que estiveram ao seu amor. Transformou com amor a vida de todos que a cercam. Dias difíceis vieram, mas dias felizes fizeram parte da sua infância. Será que essa garotinha era travessa ou a Marili sempre foi comportada? Falar sobre a Marili. Omissão gostosa de falar sobre essa irmã maravilhosa. E as lembranças que eu tenho dela começam lá na minha infância. Eu acredito que eu tinha uns 5, 6 anos de idade. E ela já tinha ido para São Paulo. E ela vinha sempre no final de ano. Eu ficava contando os meses, os dias, até chegar o dia que ela chegava lá no Palotino, a gente na roça. Geralmente quando ela chegava, a gente estava lá no meio da roça, capinando milho, soja, e via o carro descendo pela estrada, levantando poeira. Eu largava tudo, largava enxada, largava tudo e saia correndo, que nem um doido atrás do carro. Minha mãe olhava e falava: ele vai cair, ele vai cair, ele vai cair. E eu corria pulando tudo que obstáculo que aparecia pela frente para chegar logo e abraçar a minha mana querida. Eu tinha ela como uma musa, como uma pessoa mais linda do mundo. Eu sempre ficava todo ano esperando ela chegar. Então, uma das coisas que acontecia é que nós duas dormíamos junto, e quando era frio a gente dormia de conchinha. Ai, ai. E outra coisa, ela gostava de passear no domingo de tarde, ela gostava de sair, né? E eu, às vezes, não tinha vontade de sair. E ela gostava de fazer penteado. Daí eu falava assim para ela: eu vou sair só se você fizer um coque para mim. Daí ela fazia o coque, daí nós saía. Na década de 60, usava aqueles coque de cabelo desfiado, né? Coque alto. Então, ela fazia os coques em mim. Uma época, a Marili foi professora na linha Rossato, lá perto da chácara, só que ficava um pouquinho distante, ela tinha que ir de bicicleta. E as crianças gostavam muito dela, os professores, os pais dos alunos também gostavam muito. Só que ela estava contrariada, ela não queria dar aula. Mas a pressão era grande e ela continuava dando aula, né? Daí o meu pai começou a ter muito serviço de pintura. Apareceu o hospital para pintar, bem grande. Meu pai fazia letreiro, ele pintava muito, tinha muito serviço e não tinha ajudante. Daí a Marili falou assim: pai, se eu parar de dar aula, eu posso ajudar o senhor a pintar? O pai falou: pode. Daí ela largou a sala de aula e foi ajudar o pai a pintar faceira. E o pessoal achava assim estranho, né? Porque naquela época nenhuma mulher saía pintar a casa assim, né? E ela enfrentou. E os meninos levavam marmita para eles, para Marili e o pai. Quando eles iam para a escola, Valentinho, Beto, Sérgio, era encarregado de levar marmita. Lembro às vezes que a gente ia tomar banho lá no rio, no sítio lá em Palotina. Até tinha, era chamado de Paris, se não me engano, um quadrado assim que ficava a água, você não pisava no fundo, você ficava em cima de madeiras, tudo com grade, a água passava assim, ele levando nós.
Eu lembro da Marili tomando banho nesse lugar. Nós fazia muita arte no rio, mas ela ficava mais quietinha dentro desse quadrado, que era como se fossem as paredes da piscina, mas era tudo de tábuas pequenas, que dava 1 metro de fundura mais ou menos. Não ia no fundão, né? Mais tarde, quando eu já estava na minha adolescência, a primeira viagem sozinho que eu fiz foi para São Paulo, conhecer São Paulo, para ir para casa dela. E assim, chegar em São Paulo, um matuto do interior que nunca tinha saído da cidade, saído de lá onde a gente morava. Cheguei em São Paulo, parecia que eu estava chegando num outro planeta. Aí ela sempre com aquele carinho, aquela dedicação, aquele empenho, me levava, apesar dela ter que estar trabalhando e tudo, mas ela me levava para conhecer tudo, me levava para passear, para conhecer os lugares, e eu achava isso bom demais. Eu tenho ela no meu coração para sempre, minha maninha. Hoje eu chamo ela de maninha. E eu queria estar aí hoje para te dar um abraço bem forte, te dar um beijo bem carinhoso, tá, minha mana? Obrigado por tudo que você fez por mim e pela nossa família durante todos esses anos, tá bom? Eu te amo, te amo, te amo. Um beijo, um feliz aniversário. São tantas as lembranças, porque a minha madrinha, além de tia, foi um exemplo, foi a referência máxima que eu tive na minha infância até a minha vida adulta. Mas um momento que me marcou demais foi quando eu devia ter uns 5 aninhos e a minha tia comprou uma máquina de lavar e a caixa dessa máquina ela veio tão perfeita, tão linda, que a mãe resolveu fazer uma casinha de boneca, a casa da Bárbara. E essa casinha foi tão marcante, foi tão linda, cada detalhe. Ela tinha carpete no chão, tinha quadrinhos nas paredes, ela era toda pintada de branco, telhado vermelho. E ela foi feita com tanto amor, foi tão linda que eu nunca esqueci. Outra lembrança também é quando eu era criança, eu jurava que minha tia era Xuxa. Eu achava que ela era Xuxa e que ela escondia isso de mim. Um dia eu fui num aniversário da Maíla e quando eu cheguei lá, a Xuxa tava lá, a cover da Xuxa. E eu olhava pra ela e falava assim: Má, se mostra, fala que é você, fala que você quer a Xuxa. E essa foi uma homenagem pra você, meu amor. Uma lembrança dos seus irmãos, o carinho que todos têm por você, seus irmãos que já não estão mais aqui, mas que a vida toda você foi uma referência, um símbolo de amor, de carinho. Tenho certeza que todos eles gostariam de estar aqui com a gente.